Olá, amados, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje ele está nos falando a respeito da luz, que aquele que persevera nele não há trevas, e jamais amolda segundo o padrão deste mundo. Porque aquele que ama o mundo e as coisas que há no mundo, não ama a Deus, né? E se não ama a Deus, muito menos Deus o atrai através do Espírito de Cristo para perseverar nas boas obras. Assim como aqueles que um dia foram atraídos, mas se hoje já não vive de forma justa, né? Ele é aquele que retira o amor, não persevera nele, né? Os dons são irrevogáveis, mas o amor não permanece. E sem o amor, que é a forma correta de operar os dons que são irrevogáveis, nada é, né? Assim como Paulo dizia aos Coríntios, ainda que falasse a língua dos anjos, dos homens, sem amor nada seria, né? Ainda que tivesse o dom de profecia, sem o amor nada opera, né? Porque acaba sendo uma profecia proferida por vontade humana, porque não tem mais o discernimento daquilo que é produzido segundo o Espírito, né? E se é por vontade humana, não tem efeito, porque somente aquilo que é inspirado pelo Espírito Santo que produz a profecia, né? Porque não há ligação com o alto dos céus, né? É necessário que haja ligação. E aquele que persevera na luz, ele alcança a sabedoria do alto, que é pura, sem sombra de trevas, né? Porque somente aquele que foi concebido pelo Espírito Santo e na proteção, né, gerada à sombra, que é a proteção do Deus Altíssimo, que veio a semelhança não humana, mas a semelhança divina, né, a natureza, perdão, né, a semelhança é segundo o homem, o Filho do homem. Em Salmos 27, Salmo de Davi, ele diz a confiança em Deus e anelo pela sua presença, né? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei, né? Se Cristo está em nós, né? Davi era aquele que andava segundo o coração de Deus, que operava segundo a fé, porque ele via o Senhor dizer ao meu Senhor, né? Ele via o Deus Altíssimo dizer ao Filho, né? A sabedoria gerada no seio do Pai, antes mesmo que a terra era sem forma e vazia, ele já estava sendo gerado no seio do Pai. A própria sabedoria que através dela despedaça todo o jugo, né? Ela fez separação de luz com as trevas. Haja luz, e houve separação de luz com as trevas. O Espírito de Deus que pairava sobre a face das águas, né? E havia trevas na face do abismo, né? E ele fez a separação de luz com as trevas. Ele é a sabedoria do Deus vivo, né? Ele é a voz do Deus vivo, a palavra que é viva e eficaz. E agindo dele ninguém impedirá, porque o que está em nós é maior do que está no mundo, é maior do que o príncipe do poder do ar, né, que as potestades, os principados das trevas, do qual, quando ele está em nós e nós não temos brecha, não temos nada de trevas, né, nós estamos plenamente na luz, nada nos impede, porque agindo ele ninguém impede. A porta que ele abre, ninguém fecha, né? E a que ele fecha também ninguém abre. Onde ele nos fala daqueles que estão destituídos da glória.
O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Como agindo dele ninguém impede, ele é aquele que nós estamos como ovelhas indo ao matadouro todo dia, mas quando se inicia um novo dia através do fôlego de vida e o seu Espírito Santo que nos reveste da sua força e do seu poder, e ele nos renova, onde a Bíblia fala que alguns ainda que está com o exterior cansado, mas o seu interior está sendo renovado constantemente. E aquilo que vem do interior renova o exterior. Aleluias, ou glórias a Deus. Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investirem contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. A rocha da qual nós edificamos, né? Que a Bíblia fala que aquele que edifica sobre a rocha, sobre o alicerce já lançado, né? Pode vir o que for, a tempestade, pode levantar adversários. Ele é aquele que nos defende do acusador, ele é aquele que nos fortalece, ele é aquele que nos mantém de pé, né? Porque a Bíblia diz que se alguns edificam o alicerce que foi lançado à rocha, mas se edifica por outro sobre o ouro, a prata, né, sobre o feno, a palha, sobre mesmo a areia, grande é a queda no dia da adversidade, né, nos dias maus, onde Efésios 6, ali do versículo 10 em diante, a armadura do cristão, diz, né, sobre os dias maus, ficai firmes, resistir, né, e manter firmes na fé, porque é a fé que nos sustenta, é a fé que nos fortalece, é a fé que nos faz como vencedores, né? Porque ainda que um exército cerque, ele é aquele que dá ordem aos seus anjos, né? A Bíblia diz que ali Saul matou 1000, Davi matou 10.000, porque Saul operava segundo a lei, mas Davi operava segundo a fé, né? A Bíblia diz que 5 pelejariam contra 100, né? E um homem contra 1000, e na verdade através de Cristo, né? Como Davi estava, ele matou o urso feroz, leão rugindo, que é um governo ímpio, governando um povo enfraquecido. Ele matou o gigante Golias, né? Assim como vários homens que através da fé operaram segundo não a sua força, mas através da fé eles alcançaram a proteção do Altíssimo, né? Aquele que nos protege, conforme Salmos 91, né, nos fala do escudo, né, daquele que tem a segurança daquele que se refugia em Deus, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará, né? Ele é o nosso descanso, o nosso repouso, é a nossa providência. Com ele nós estamos seguros. Direi, ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Ele livra do laço passarinheiro, da peste perniciosa, né? Ele cobre com as suas penas e debaixo de suas asas estarás seguro. Sua verdade é escudo e broquel. Cristo está ao esconderijo do Onipotente, né? E ele, como está com o governo, ele é aquele que nos abriga debaixo das suas asas. Como ele disse, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes vos quis
ajuntar debaixo das minhas asas, como assim a galinha ajunta os seus pintinhos. Mas eles rejeitaram a sua verdade. Eles preferiram ficar segundo o padrão deste mundo, do sistema mundial que ele está nos falando. Porque quando Deus levantava um profeta que não era os falsos profetas que falavam somente para agradar os reis, era simplesmente vontade humana, que são os falsos profetas, e quando se levantava os verdadeiros profetas inspirados pelo Espírito de Deus e profetizavam aquilo que Deus lhe inspirava, e eles rejeitavam, porque eles queriam somente aquilo que era agradável a seus ouvidos, como a Bíblia diz que muitos nos tempos do qual nós vivemos estariam fazendo doutrinas para si mesmo, para criar discípulos para si, para somente satisfazer as suas próprias vontades e não segundo a direção do que Deus está falando, E aquele povo, quando levantava esses profetas inspirados por Deus e falava diferente do que eles estavam acostumados, eles procuravam matar os profetas, Tanto é que tanto os judeus ali, os fariseus, os escribas, os sumos sacerdotes, os herodianos, aqueles que glorificavam o governo, eles temiam o povo, porque o povo defendia os profetas. E nós sabemos o grande mandamento, o grande profeta, que é a promessa em Deuteronômio 18:18, Jesus disse, até João o Batista foi o último, mas agora quem vos fala o menor e maior no reino dos céus. Ele é o grande profeta que suscitou no meio de nós, através do primogênito, a ressurreição. E nós somos aqueles que ouvimos o seu Espírito, porque Deus falou de várias formas na antiga aliança. Atualmente ele nos fala através daquele que tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E nós andamos perseverantes, no versículo 90 do Salmo 91, versículo 7, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Muitos, além de criar a sua própria doutrina, interesse próprio, acaba louvando aos ímpios, Porque se permite a injustiça, aquele que permite a injustiça está oprimindo o justo, E se ele oprime o justo, ele está louvando aos ímpios, E em mais um dia que a gente persevere na vigilância, na oração, na santificação enquanto há tempo, buscando a justiça, porque bem-aventurados sois aqueles que têm sede de justiça, porque serão fartos. Ele é aquele que faz justiça por nós, e ele está agindo sobre todo o mundo, sobre a América do Sul, a América do Norte, sobre a África, sobre a Antártida, sobre a Ásia, sobre a Oceania e sobre a Europa. Ele está fazendo um concerto, o anjo do concerto, está trazendo um novo tempo, purificando, tirando toda a heresia, todo aquilo que afasta o povo de Deus, a falsa religiosidade. Ele está amoldando, o povo segundo o reino celestial. O reino dos céus é vindo até nós, e vem a sua justiça, a equidade, o direito, ele exerce o direito, o juízo, a sua justiça. Um dia abençoado a todos, que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes, Deus te abençoe.